Fala pessoal do canal, tudo bom? Me chamo Gabriel e hoje nesse vídeo eu vou falar sobre a velhice, sobre o declínio do homem. Eu estive na casa da minha avó agora e meu avô, ele tá acamado porque ele não consegue mais movimentar o corpo, andar, tem problema na coluna e tal. E eu estava fazendo essa reflexão sobre como que ele era uma pessoa forte, ele era uma pessoa sadia. Eu fui criado com ele e com minha avó desde os 6 anos de idade ali, perto dos 7, quando meu pai e minha mãe se separou. Então ele já era uma pessoa de idade forte, trabalhava, tinha disposição para tudo. E hoje eu vejo ele naquela situação, daquele jeito, sabe? Não podendo andar, ele é fumante, então tem que levantar ele para ele conseguir fumar. Ele é o vício dele, a vida inteira ele fumou. E ele não consegue se governar mais o corpo. E problema na coluna e tal. E ele também usa fralda dessa maneira, sabe? E é uma situação triste de você ver o final da vida dele. E eu olhando assim, eu vejo que não tem mais volta para ele recuperar. E também é difícil de recuperar esses problemas, né? Ósseos, né? E meu avô sempre trabalhou em lavoura. Desde aquele tempo dele, trabalhava desde cedo, sabe? Não estudava, mas trabalhava. E trabalhou em lavoura de café. Depois, com o tempo, modernizou aqui e passou para cana de açúcar. Mas mesmo assim, ele continua no serviço braçal. E isso, aos poucos, foi prejudicando ele, até que agora na velhice, começou a aparecer problema na coluna, joelho e tal. E meu avô foi uma pessoa que ele nunca foi médico, ele sempre teve uma personalidade um pouco forte ali, de conseguir vencer tudo na força do corpo, ele sabe, na saúde. As coisas foi vindo, foi diminuindo o caminhar dele e tal, e ele mesmo assim não ia atrás de médico. Sentia uma dorzinha aqui, mas não fazia nada. E foi levando. Hoje ele está acamado. E eu queria dizer, o tanto que a vida, a gente nasce, cresce e vai ao ponto da velhice ali. Mas a gente não sabe como que vai ser nosso final de vida. Porque pra mim, conhecendo ele, deve estar sendo um terror pra ele passar pelo que ele passa. Depender de uma pessoa trocar ele, que minha tia que faz isso, depender de outra pessoa pra levantar ele pra fumar. Da personalidade dele, uma personalidade forte, eu acho que é muito judiado a pessoa passar por essa situação, sabe? E eu fico triste de ver aquilo, no final que tá acontecendo com ele. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente. Eu falo porque hoje eu tenho 26 anos, eu me considero no auge. Força física, eu faço natação, faço caminhada, trabalho. Eu não tenho nenhuma dor, não tenho nenhuma queixa física de nada. Meu corpo obedece às minhas vontades. Então, por um momento a vida deles foi assim também. Mas hoje a gente vê o que se tornou. Então, a gente não sabe o que vai acontecer na vida, né? Com nossas vidas também na frente. A gente um dia vai depender de alguém, se não vai depender. E eles são uma pessoas antigas, meu avô e minha avó. O meu avô mesmo, nem celular ele não tem nada. Ele não tem contato nenhum com a tecnologia. Nenhum. Modo antigo totalmente. E você vê que é umas pessoas diferentes, assim, dessas pessoas que a gente conhece hoje em dia. São umas pessoas simples mesmo, sabe? Humildes, umas pessoas que têm as personalidades deles ali, mas eles são do modo antigo mesmo. Eles não teve essa influência grande do ambiente digital, como a gente tem, sabe? Que a cultura de outros lugares chegou pra gente mais rápido e tal. A gente também se mudou também nossa personalidade por causa disso. Eles não, eles são totalmente ao modo antigo mesmo, sabe? Sempre trabalhou em serviço manual. Hoje, aqui é cana-de-açúcar também o forte e eucalipto na nossa região aqui. É Distrito de Lençóis Paulista, interior de São Paulo. E só que as frentes de cana, as madeiras, são todos os maquinários mecanizados que fazem o serviço. Mudou hoje, não existe serviço braçal mais. É tudo mecanizado. O serviço braçal é uns ou outros ali, poucos ali. A maioria é tudo mecanizado. E na época deles era tudo braçal esse serviço. Isso judiou muito do físico deles também. É um problema, né, que teve também. E sobre a vida, né? Ele tá, pra mim, a algum momento futuro ali, não está mais na matéria aqui com a gente aqui. Eu perguntei pra ele se ele tem medo da morte, sabe? Conversando uma conversa um pouco mais filosófica com ele. Ele disse que não tem medo da morte, que já viveu bastante.
que não vai parar de fumar porque fumou a vida inteira, desde criança, e não é agora que ele vai parar. Ele morre fumando, você entendeu? Ele tem essa personalidade dele ali e tal. E ele mantém isso e, tipo assim, ele tem que escolher também esse fim dele também, né? E eu vejo, assim, que daqui a pouco ele já não tá mais entre a gente. E a vida é assim, quantas pessoas já se foram, daqui a pouco ele vai também, daqui 100 anos, às vezes não tem mais a gente que conheceu ele vivo também, a gente não sabe o que vai acontecer, quantos anos a gente vai viver, se a gente pode morrer daqui amanhã, a gente não sabe como é que funciona. Mas uma hora ele vai ser esquecido por todo mundo. Eu vou ser esquecido por todo mundo. Tudo se acaba. Outras pessoas vão vir governar o que ficou, que a gente deixou de pé para eles conseguirem, para eles continuarem governando, e a vida continua e tal. E é isso, né? A vida é simplesmente assim que a vida é. Ela é o que ela pode ser mesmo. E esse declínio do ser humano, essa queda que ele tem ali, alguns voltam até a parecer com crianças, né? Afeta a mente deles, né? A minha madrinha, ela ficou também acamada, ela tinha acho que 80 anos, alguma coisa assim, quase 80 ou 80. E ela tinha problema com cigarro também, ela teve uma quedinha ali, quebrou o fêmur, parece. E aí ela precisou ficar acamada, e aí também ela já teve problema com cigarro, já precisou ficar no oxigênio e tal. E ela passou um período ali de sofrimento ali, até ela morrer. Foi alguns meses, assim. Tipo, e no finalzinho, ela tinha uma sanidade mental muito boa. No finalzinho, ela começou a aparecer um delírio pra ela ali. No momento desse delírio ali e tal, deu uma melhoradinha e daqui a pouco ela morreu. E muitas vezes acontece isso com as pessoas. Eles dão uma melhorinha ali em algum momento pra piorar e morrer depois. E nesse final eles deliram, né? Vê as coisas, vê pessoas e tal. Não sei o que acontece, né? Após essa morte, se já é um preparo, não dá pra entender. Eu não consigo compreender ainda. Eu não sei o que existe depois disso. A única coisa que eu percebo é que a vida continua. A vida continua. Não sei se todos vão para o mesmo lugar, se existem diferentes escalas, o que acontece, se existe um período para um tempo. Não sei se existe tempo fora daqui. Não tenho essa compreensão. Eu só acho que não acaba. A vida continua. E para onde essas pessoas vão, né? Nossas famílias, a gente que perde alguém que a gente considera muito, sabe? A gente fica com uma falta, né? E eu vejo, assim, o meu avô, no caso, ele não vai viver muito mais. E ele ele já sabe disso. Mesmo assim, ele é uma pessoa que ele vive a vida naquele momento que ele tá ali. Tipo, o meu avô chega à conta de força dele hoje, eu trabalho numa escala que eu folgo 4, eu trabalho 4 e folgo 2. A hora que é minha folga, que eu vou na casa dele, a primeira coisa que ele pergunta é se eu vou pra cidade, já pra pagar a conta pra ele, porque ele tem uma honestidade, assim, muito grande, sabe? Ele gosta de fazer as coisas dele tudo certinho, assim, ó, tal. E a gente não, a gente já paga pela internet e tal, o jeito dele é aquele jeito antigo, sabe? Ele gosta que paga na lotérica pra ele, e tipo assim, minha tia quando paga pra ele, meus tios pagam desse jeito também, eu também faço do mesmo jeito pra ele, que ele se sente confortável daquele jeito. É o criame deles. São as pessoas do modo antigo, tipo, eles gostam ali desse sistema, né? Eles não confiam muito na rede social, sabe? Na internet e tal. E são pessoas muito honestas, assim. E você vê elas passando por essa situação de estar naquele ponto ali, estar perto da morte mesmo, de verdade. Vendo, ele tá muito fraco, debilitado, está perto da morte. E você analisar o que foi essa pessoa, que nem eu, que conheci ele já mais uma idade avançada, que ele é meu avô, mas eu vi ele nessa época, ele tinha muita saúde, disposição, trabalhava e tudo, pra ver o que se tornou, o jeito que decaiu, o jeito que emagreceu, o jeito que tá fraco, debilitado. E esse declínio que acontece com a vida nossa. A gente não sabe quando vai acontecendo aos poucos, a gente é pego nesse estado. E é um pouco triste também, né? Às vezes gastamos tanto tempo com coisas, mas no fundo essa vida vai acabar. É uma matéria mesmo, vivemos na matéria mesmo. E eu só queria deixar essa é a minha visão sobre o que eu vi, sabe? Eu sempre vejo, mas eu nunca gravei um vídeo falando sobre isso, mas eu sempre fico triste quando eu vejo ele naquela situação dele lá. E é isso, né? O que ele vai fazer? É a vida, né? A vida é dessa forma.
Mas é isso, pessoal. Só queria deixar esse vídeo aí. Vocês têm alguém, vocês já passaram por situações assim também de ter alguém e você vê essa pessoa debilitada desse jeito, uma pessoa que era forte, que era sadia, chegar nesse declínio de vida? O que vocês acharam disso? É triste de se ver, né? Uma pessoa com saúde chegar nessa situação. E é uma coisa que vai acontecer com todos, né? Mas é isso, pessoal do canal. Tudo de bom com vocês. Até o próximo vídeo.